Fala, nono ano! Sou Vinícius Gentil, professor de História, e hoje a gente vai discutir um tema super interessante: o nascimento da República e as lutas sociais. É importante você parar para pensar o seguinte: essa República surge em 1889, já são mais de 130 anos desse surgimento. Será que de lá para cá a gente desenvolveu de fato uma república? A gente conseguiu entender que a república é uma coisa para todos, é uma coisa pública, é uma coisa de todo mundo? Vem comigo para a gente poder discutir um pouco essas questões. A república nasce em 15 de novembro de 1889, num golpe militar, que foi, na verdade, um golpe que Deodoro não queria muito dar esse golpe, não. Você pode achar que isso foi planejado, não foi. Até a última hora, Deodoro não queria muito entrar nesse desafio da república. Mas o interessante é o que marca justamente o nosso tema. Uma frase do jornalista Aristides Lobo indica um pouco isso. A frase ficou conhecida: o povo assistia aquilo bestializado, atônito, surpreso. Isso quer dizer o quê? O povo não participou de nada. O povo viu o desfile da República sendo anunciada e simplesmente achou que era uma parada. Isso Aristides Lobo marcou na história. Isso já indica uma coisa: será que de fato essa República que nasce, ela nasce com a participação popular? Será que as lutas sociais que vão se desenvolver, que é o tema da nossa aula, ela de fato ocorre por algum motivo do seu nascimento, do nascimento da República? Vamos entender isso? Bom, eu quero ir no quadro aqui para mostrar para vocês uma coisa. A gente começa a aula entendendo a palavra república. O que significa república? República no latim significa coisa pública. Res publica significa coisa comum, coisa pública. Bom, isso já dá uma dica para a gente. Mas vamos entender o que é isso? República é um tipo de governo que prioriza o povo. Essa é uma definição de qualquer dicionário que você vai achar, tá bom? Prioriza o povo. Daí a gente parte para discutir duas questões que se dividem na nossa aula. Uma delas é a questão do negro pós-abolição, que tem tudo a ver com a nossa aula, e a outra dos trabalhadores operários, tá bom? Do mundo do trabalho. Como é que isso estava definido na República? Começando pelos negros, a gente precisa entender o seguinte: um ano e meio antes, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea estava sendo assinada. Professor Vinícius, o que isso tem a ver com a República? Eu te digo rápido. A estrutura escravista era a base de toda a economia brasileira. Formou a nossa sociedade. Foram mais de 3 séculos e meio de escravidão. Então você simplesmente romper, liberar essa mão de obra, que foi uma luta muito grande, quer dizer, você teve um movimento abolicionista durante décadas brigando, né, por um movimento que defendia a manutenção da escravidão. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil foi o último das Américas a abolir a escravidão, a terminar com a escravidão, a libertar os escravos. Então a luta era grande. Quando a gente para entender isso, um ano e meio depois a República vem, e a gente entende que República é aquele tipo de governo que prioriza o povo, a gente começa a tentar discutir essa questão sobre o negro na sociedade. Como é que esse negro era inserido? Como é que ele se deu? Como é que se desenvolveu esse negro que, de repente, a partir de 13 de maio, ele ficou liberto, livre? O grande problema vem daí. Ele ficou livre, mas infelizmente não tinha nenhum planejamento para a vida social desse negro na sociedade brasileira. Nenhum. A luta abolicionista, que queria tanto planejar o acesso, a inserção na educação, por exemplo, a República dizia ali que todos tinham direito à educação, a partir da Constituição de 1891. Só que o negro não tinha nem condições de chegar a essa escola. Ele não tinha traquejo, ele nunca teve experiência escolar, como muitos pobres, obviamente. Mas a massa ex-escrava chegava no momento, em 1889, sem saber o que fazer. Então, assim, é importante a gente dizer o seguinte: os negros no Brasil, eles eram livres, mas marginalizados. Não tinham direito sequer a nada. As habitações eram precárias, eles não tiveram nenhuma forma, um olhar dessa república sobre o cuidado com a sua inserção na sociedade. As teorias racistas aprofundaram ainda mais no Brasil a ideia de que o imigrante, esse que a gente está vendo aqui, esse imigrante era melhor preparado, ele era superior ao negro. Então esse negro, que estava ali como mão de obra durante 3 séculos, foi simplesmente abandonado à própria sorte.
E aí todo o modelo preconceituoso e racista foi sendo criado sobre esse negro. O negro ocupava os piores trabalhos, o negro ocupava as piores habitações, o negro estava conectado, literalmente conectado à ideia de banditismo, né, das vadiagens, os pequenos roubos. Na verdade, o negro foi relegado à própria sorte. Esse cenário que foi criado para o negro nesse nascimento da República, nesses primeiros 10, 20 anos da República, chegou a um ponto de a gente exemplificar com uma revolta. Uma revolta que parece, entre aspas, não ter ligação direta com a abolição, mas você vai ver que vai ter. O nome dessa revolta é a Revolta da Chibata, ela aconteceu em 1910. E por que ela tem a ver com os negros, professor? Você deve estar se perguntando aí. Porque é o seguinte, a Marinha, na época, tratava os seus... A gente não tinha carreira militar, quero que você entenda isso. Não existia essa carreira entre soldado, cabo, sargento, e assim vai, numa carreira bonita. Hoje em dia, acho que as referências sobre o militarismo é até legal. Na época não tinha isso. Quem ocupava os cargos, as baixas patentes, eram negros e os mais pobres da sociedade. Então, nesse momento, a Marinha, apesar de ser proibida de fazer isso, ela punia com castigos físicos ainda essas baixas patentes, sobretudo negros. E aí, em 1910, depois de viver tudo isso, de anos de castigos físicos, de anos de maus tratos, baixos salários, mal alimentados, um marinheiro é chibatado, chamado Marcelino Menezes, e aí, na verdade, uma revolta se instala dentro da Marinha. 2 encouraçados que estão atracados na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, são tomados pelos marujos, marinheiros, com a liderança de João Cândido. Você deve estar vendo a foto dele aí. João Cândido, depois dessa revolta, ficou conhecido como Almirante Negro. Acho legal até você fazer essa pesquisa depois sobre ele. É muito interessante o que é o João Cândido. João Cândido lidera essa revolta, que vai durar ali um período curto, e é atendido pelo presidente Hermes da Fonseca na época. O detalhe é o seguinte, Hermes da Fonseca atende o que eles queriam, que era uma coisa básica. Parar de sofrer castigos físicos, melhores salários, melhores condições de trabalho, serem pelo menos alimentados. O grande detalhe da República, que também já nos dá uma pista de como as lutas sociais são permanentes, Hermes da Fonseca, 2 dias depois, descumpre o tratado, fuzila alguns que estavam na Revolta da Chibata e manda outros para o Acre, para cuidar lá do látex, da extração do látex lá no Acre. Você vê o que foi reservado a esse povo negro que lutou na Revolta da Chibata. Na outra ponta do quadro, a gente encontra aqui os trabalhadores. Por que eu estou chamando a atenção para a gente discutir esse tema sobre a República, prioridade do povo e os trabalhadores? Porque, na verdade, eu estou tentando tratar de uma questão que aí é diferente um pouco da questão do negro, que é uma questão da vida do trabalho do trabalhador mais pobre. Ele estava começando a se organizar nessa República. A gente tinha poucas indústrias, não dá para falar de industrialização no Brasil ainda. A gente vai falar disso mais à frente. Mas as poucas indústrias tinham trabalhadores também em péssimas condições de trabalho. E aí eu vou fazer uma ressalva aqui que é importante. As mulheres sofriam ainda mais. Assédio sexual eram diretos nas mulheres, não tinham a menor condição de ter licença para ganhar seu filho, simplesmente se engravidasse era retirada. Aqui também a gente percebe o seguinte, não tinham leis protetivas, quer dizer, não existiam leis de trabalho. Sabe aquela que se você sofrer um acidente, você pode ficar em casa recebendo e tal, que é um direito do trabalhador hoje? Nessa época não existia a menor condição. E o que tem a ver, uma coisa que eu coloquei no quadro lá em cima, você deve estar vendo aí, você falou, professor, você ainda não chegou lá, ainda não falou disso. Eu vou ligar agora. Os imigrantes, que na verdade foram escolhidos no lugar dos negros pós-abolição, para trabalhar nas lavouras e tal. Então, esses imigrantes nos ligam a questão do negro na pós-abolição com a ideia dos operários. Por quê? Lá no campo, esses imigrantes chegaram para substituir a mão de obra escrava, depois da abolição, eles vinham com o sonho de conseguir suas terras. A promessa era essa. E, na verdade, a República também descumpriu isso. Quando esse imigrante, espanhol, italiano, o próprio português, percebia que no campo não ia conseguir avançar, ter seu sonho de ter sua terra e plantar seu próprio alimento, ele começa a sair do campo e vir para as cidades, né? Fazer a migração. E aí que se junta a ideia do negro com um dos trabalhadores operários. Por que isso? Porque são esses imigrantes, sobretudo italianos e espanhóis, que vão vir com ideias socialistas e anarquistas e vão dentro das fábricas ocupar os empregos e organizar os trabalhadores, ajudar a organização dos trabalhadores ali naquele momento. O interessante disso é que lá em 1906, as primeiras ligas, a gente não pode falar em sindicato ainda, a gente está falando de ligas operárias,
vão ser formadas e a gente tem o primeiro Congresso Operário, que você deve estar vendo aí uma imagem na foto. Esse primeiro Congresso Operário, ele reunia justamente algumas ligas para poder, na verdade, começar a tentar dialogar com os donos, né, as oligarquias que dominavam. Um rápido parênteses, oligarquia é aquele governo de poucos, aqueles que estão no poder, tá? As elites brasileiras, que também dominavam aqui as primeiras indústrias. A mesma galera que está no campo, ela vem para as indústrias e continua dominando o Brasil e até hoje são os mesmos. Essa organização, ela ganha forma, ela começa a ganhar mais força, até que em 1915 a gente tem as primeiras greves acontecendo. Super importante falar o seguinte, o papel das mulheres nessas greves é fundamental e é importante no momento que a gente tanto discute os direitos iguais na sociedade brasileira e no mundo, tratar disso. Aqui no Brasil, a grande greve geral, a primeira grande greve geral do Brasil que ocorre em 1917, na Moca, no Cotonifício Cresp. Cotonifício é uma fábrica de tecidos que, na verdade, trata da primeira etapa do tecido, tá? Esse é um cotonifício. Sob liderança de mulheres. E aí a gente entende o porquê. As mulheres, dentro das condições de trabalho, eram as que tinham a pior condição. Além da condição objetiva do trabalho, quer dizer, além de não ter a mesma condição do homem, ainda sofria assédio por ser mulher, não tinha nenhum direito garantido. Então são elas que vão começar o movimento aqui da greve geral em 1917. Bom, é importante a gente entender o seguinte, esse cenário que a gente viu aqui, de negros, né, por um canto, sendo preteridos na sociedade, sendo excluídos, marginalizados, teorias de embranquecimento e o mito da democracia racial sendo construído, a ideia de que, na verdade, a gente tem uma sociedade miscigenada e que tudo está resolvido, mas sempre com a ideia de que embranquecendo melhoraria. Um absurdo, uma bizarrice só. Do outro lado, os trabalhadores sofrendo todo tipo de agressão, não tendo nenhum direito, sendo explorados ao máximo, trabalhavam 14, 15, 16 horas. Esse era o cenário da República. E eu te faço uma pergunta, será de fato que a República, que tinha como essência priorizar o povo, é um governo do povo, tratou esse povo bem, diante do que a gente discutiu aqui nesse pequeno encontro? Fica aí essa questão para você. Eu acho que da aula de hoje a gente pode tirar duas coisas. Primeiro, que o negro foi liberto, mas continuou marginalizado. E a gente discute, na verdade, a partir de 1889, a formação de um racismo estrutural. É a partir da libertação que esse racismo se estrutura. E o outro ponto é que a República virou as costas para o povo. A República está de costas para esse trabalhador, para esse mais pobre. A gente pode sair da aula de hoje com isso. Pensa aí em casa agora, como exercício, a seguinte ideia. Essa república que você vive hoje, você vive numa república, a República Federativa do Brasil, essa mesma que iniciou lá, a gente vive até hoje. Você acha que, de fato, hoje, passados 131 anos do seu nascimento, da proclamação da República que se aproxima dia 15 de novembro, ela hoje olha para o povo e trabalha com o povo e se coloca para o povo? O povo, depois de 131 anos, de fato governa esse país? Fica essa questão para você, reflete e a gente se encontra numa próxima aula. Beijo grande a todos, com uma saudade incrível de vocês.